damos a cordial saudação a você que nos assiste pelo canal TV Advertência Final. No dia de hoje, nós vamos esclarecer uma dúvida que foi postada por muitos internautas dentro do canal. A dúvida tem relação com o nome que dá a soma 666. No estudo de Apocalipse 17, o qual está disponível pelo canal com o título A Profecia do Último Papa, se você não assistiu pode ver, nós colocamos a interpretação de Apocalipse 17 e também apresentamos parte do estudo de Apocalipse capítulo 13, aonde nós explicamos o misterioso número 666 que aparece no verso 18. Textualmente o verso diz: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. O texto diz que o número é de homem, então não pode ser de mulher nem de instituição. Falo isso porque disse muito por aí de que o 666 tem a ver com o www da internet, ou o código de barras, ou a televisão, ou outra pessoa, etc. Bom, primeiro que ele tem a ver com uma pessoa, segundo o que diz a Bíblia. Segundo, diz aqui que é número de homem. Se é de homem, não é de mulher, é de homem. Outra coisa, o número é número da besta. Então, tem que ser um homem que está relacionado com a besta. Detalhe, queria falar uma coisa para você, amigo católico que nos assiste. Eu sou de família católica, nós amamos os nossos irmãos católicos, não tenho nada contra nenhum católico, tá? Agora, o que eu queria que você apenas observasse com carinho e com cuidado é que nós temos que estudar a Bíblia e compará-la verso com verso e entender o que Deus quer nos dizer a partir dela, inclusive comparar com a história. E a conclusão que nós chegamos quanto a quem é representado pela besta do Apocalipse, ela não é uma conclusão sectária, tendenciosa, não. Ela é uma conclusão imparcial, baseada só no estudo. Ou seja, não é que nós queremos aqui falar contra ou a favor de alguma denominação religiosa, tá bem? Então, quando nós falamos aqui, como falamos em outros vídeos, que a besta, ela representava o papado medieval e o papado, não é porque nós queremos falar mal ou agredir, muito pelo contrário. Tá? Todos são muito bem-vindos, né? E quero todos vocês também lá no céu, junto comigo, com a graça de Deus. Só que nós precisamos entender o que está escrito, nós não podemos fugir disso, correto? Então eu peço para você o seguinte: analise com cuidado, com carinho a história, analise a Bíblia, veja os nossos vídeos e vai conferir, busca as referências e aí depois você tira a tua conclusão, tá bom? Mas não levante um preconceito no teu coração pensando: ah não, esse pessoal só fala mal da minha igreja. Não é isso. Eu não tenho aqui o objetivo de falar mal da igreja de ninguém. Até porque, se eu estivesse aqui só para criticar, amigo, eu tenho mais o que fazer. Acho que você também, não é verdade? Então vamos para o estudo da palavra. Voltando aqui para o nosso tema, em Apocalipse 13, verso 18. O número é número da besta. A besta, quem é? Em Apocalipse 13, no verso 4, é dito assim: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Em seguida diz: e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então a besta era adorada, tem que ser um poder religioso. E ela era tão venerada que as pessoas inclusive diziam: ah, mas quem que pode falar contra? Quem que pode ir contra ela? Então daí você já vê, tem que ser um líder religioso de muita expressão. E no verso 7 é dito: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Ora, um líder religioso proeminente, venerado, que tinha
autoridade para fazer guerra contra os santos e matá-los, e também tinha poder sobre toda tribo, língua e nação. Tinha poder sobre os governos. O único que se encaixa em todos os detalhes da profecia, em todas as características, é o papado. Em especial na Idade Média, isso ficou muito claro. Até porque, nós lembramos, né? Isso para quem estuda história não é novidade, havia estabelecido pelo Papa o Tribunal da Inquisição. Ele julgava, condenava e o Estado executava a sentença capital. E o Papa era o que coroava a maioria, se não quase todos, os reis da Europa. Daí você já vê o poder que ele tinha. Senhor de nações e, ao mesmo tempo, tinha autoridade para mandar matar os hereges. Agora, quem eram os hereges daquela época? A história conta que os hereges eram pessoas como os valdenses, que inclusive existe um vídeo, mais de um vídeo no nosso canal, falando um pouquinho da vida dos valdenses. Habitavam o norte da Itália e eles se dedicavam a copiar a Bíblia e ensinar os evangelhos, Evangelho de Mateus e outros evangelhos. Ora, que pecado há nisso, meus queridos? Pois é, mas essas pessoas, elas eram condenadas pelo tribunal e elas eram mortas. Pessoas que se preocupavam em divulgar a Bíblia. O Tribunal da Inquisição trabalhava contra elas. Agora, meu querido, entendendo então já quem é a besta. A besta representa o papado. Aqui diz o número da besta, é número de homem. Então, o homem tem que ser quem? Ora, o cabeça do papado é o Papa. Até porque papado vem da palavra Papa. Representa os papas em sucessão, o poder papal. Tá bom. E aqui diz o número é 666. No estudo sobre o último Papa, nós colocamos que há sim um Papa, cujo nome oficial, quando calculado, dá a soma 666. O Papa é Ioannis Paulus Papa II. Nós colocamos para você na tela, para que você possa visualizar mais uma vez. Se você tiver interesse de estudar assim com mais profundidade esse tema, te aconselharia a adquirir este livro aqui, ó. Chama-se O Oitavo. Ele traz um estudo aprofundado desta profecia e demonstra também como chegamos a entender quem é o homem do 666. Mas voltando, nós tínhamos falado no outro vídeo que o homem é Ioannis Paulus Papa II, João Paulo II, em português. Tá bom. Agora, como é que nós chegamos até ali? Algumas pessoas perguntam duas coisas. Primeiro, tá, mas por que em vez do U aparece o V? Por exemplo, segundo. Então, depois do C, a gente imagina, né, aqui segundo o português, que viria a letra U, mas vem a letra V. Então, nós vamos responder em primeiro lugar esta pergunta. A resposta é, no latim, a letra V faz o som de U. Inclusive, acredita-se que aqueles que falavam o idioma latim na época antiga, eles nem pronunciavam esse som de V da letra V. Era tudo U. Então, você não tinha, de fato, o uso da letra U. Você usava a letra V como U, porque o V não se pronunciava como V. Então, quando você fala em latim, segundo, o U se faz com a letra V e não com a letra U. Para quem já estudou latim, isso não é novidade. E para quem também teve um pequeno contato com o latim na escola, dependendo do que foi ensinado, também já aprendeu isso. Agora, existe uma segunda pergunta, essa sim parece um pouco mais complicada, mas não é, que diz respeito ao seguinte. Ora, João Paulo II, se eu vou traduzir esse nome para o latim, eu teria Ioannis Paulo Secundus, final VS, que daria o equivalente ao nosso US, secundus, e não secundo. E se usa secundus em vez de secundo, a soma não daria 666, mas sim 671, 671. E como é que fica isso? Aí chegamos até a receber algumas acusações do tipo, estão forçando a profecia e tal. Calma, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, nós temos que
entender alguns detalhes. Detalhe número 1. Eu vou mostrar para você a foto da lápide de João Paulo II. Dá uma olhada na tela. Você pode ver que essa foto, ela tem um nome ali. É o nome dado pelo próprio Vaticano, pois a lápide está lá. Você lê ali, Ioannis Paulus, PP, e aí você vê 2. Você não vê escrito por extenso. E aí fica a questão. Como é que eu vou pronunciar por extenso isso? A primeira forma de entender aquele número 2 que aparece na lápide é assim. Segundo, ou seja, número ordinal. No latim, o ordinal segundo se escreve secundus, com V e S no final, como alguns de fato têm comentado aí nos posts do YouTube. Mas o segundo, no sentido de 2 vezes, ou pela segunda vez, ou de novo, ele se escreve secundo, com 0 ou O no final. E aí, secundo, associado a Ioannis Paulus, ele daria a soma 666. Ok. Agora, qual dos dois deve ser entendido? Qual é o caso em pauta aqui? Olha, existe algo que nós usamos quando se compõem leis. E eu vou explicar na forma do povo, né, que é mais fácil. O que interessa é nós nos fazermos entendidos e não passar aqui termos técnicos. Por exemplo, alguém faz uma lei. Como é que você deve interpretar a lei? Disse o seguinte, que a lei, ela sempre tem a intenção daquele que a escreveu. Por exemplo, num tribunal, eu tenho um caso lá para ser resolvido, e aí precisamos interpretar a lei. O que a lei diz no tocante a isso? Ah, porque aqui o texto dá margem a 2 interpretações. Tá, mas qual é a interpretação correta? Ora, a correta seria: avalie que esse texto ele tem a intenção de quem escreveu a lei. Então, muitas vezes busca-se outras partes ou outros textos para dar a entender o que o legislador quis dizer com aquele texto da lei, aquele texto particular da lei. E é com base nisso que se interpreta. Esse é o mesmo princípio que nós usamos para entender se uma carta, por exemplo. Se você escreve uma carta para mim e há um trecho que eu não entendi, para quem eu devo perguntar? Ora, para você mesmo, não é verdade? Então é assim. No tocante aos nomes, aplicamos a mesma coisa. Ora, qual é o significado do nome? Qual é o sentido que se quis dar ao nome? O sentido daquele que se autodenominou, o sentido daquele que deu o nome. Por exemplo, o nome da criança é fulano. O que significa o nome fulano? Ora, vamos ver qual a intenção do pai ao dar aquele nome. Aí nós vamos conseguir entender a mensagem. Ainda que o pai seja defeituoso na comunicação, mas o que importa é entender o que ele quis dizer, não é verdade? Isso é comunicação. Então vamos para o nome. Ioannis Paulo Papa II. O que João Paulo II quis dizer quando ele tomou para si esse nome? Entender um pouco o contexto histórico vai nos ajudar e principalmente vai pôr um ponto na questão as palavras dele mesmo. Primeiro, contexto histórico. O contexto histórico era: João Paulo I tinha sido eleito em 1978, ele ficou só 33 dias no poder e saiu. Depois disso, ele saiu por quê? Detalhe, saiu porque morreu. Ok, então tendo ele morrido, o mundo ficou ali chocado. Um papa recém-eleito morreu, ficou só 33 dias no pontificado. Em seguida, reúne-se o conclave de novo e elege-se um novo papa. O papa que havia morrido era João Paulo, e agora eles estavam por eleger um novo papa. E o novo papa também toma o nome de João Paulo. Agora, por que ele tomou o nome João Paulo? Será que é porque ele queria ser o segundo papa com o nome João Paulo? Ou ele toma o nome João Paulo por homenagear o papa anterior, ou seja, para o mundo entender: bom, vocês estão lamentando a perda do João Paulo, pois eis João Paulo de novo. Ora, as palavras do próprio João Paulo II
elas lançam luz sobre a questão. Aqui diz que João Paulo II adotou o mesmo nome papal de seu antecessor em sua homenagem. Então, ele queria homenagear o Papa João Paulo, que ficou como João Paulo I. Então, efetivamente, é mais correto, é mais sensato da nossa parte entendermos que João Paulo II era João Paulo pela segunda vez. Por quê? Karol Wojtyła, ele adotou o nome João Paulo para homenagear um homem antecessor, não apenas para ter o mesmo nome que o outro teve. Então nós entendemos João Paulo de novo. Faz diferença isso? Claro que faz. Por quê? Nós temos que, quando o 2 refere-se a pela segunda vez, no latim ele tem que ser escrito como secundo e não secundus. Secundo com o ou o no final e não secundus com v e s. Entende? E aí nós chegamos a decifrar o mistério. O mistério é, embora no Vaticano esteja aqui, são 2, ou seja, numeral, quando nós vamos escrever por extenso, nós escrevemos como? Escrevemos secundo. E queria até acrescentar uma coisa aqui. Isso não muda o fato de que alguém no Vaticano, quando estiver discursando, pode referir-se a João Paulo II como sendo o secundus. Ora, se o objetivo, se a intenção da pessoa for dizer que João Paulo, esse que faleceu há pouco, ele era o segundo homem com o nome João Paulo, ele pode dizer João Paulo secundus, com V e S. Mas isso nunca vai mudar a intenção do Papa, que foi homenagear o seu antecessor. E nesse sentido, ele é João Paulo pela segunda vez. E se ele é João Paulo pela segunda vez, o latim, ou no latim, nós devemos escrever secundo e não secundus. Entendido, meu querido? Espero que tenha ficado claro para você. E queria dizer, amigo telespectador, você que nos assiste, que o nosso propósito aqui é manter sempre o compromisso com a verdade. Se em algum momento estivermos errados, queremos também colocar isso para você. Olha, em determinado momento descobrimos, dissemos tal coisa, mas vimos que não é. Mas sempre queremos passar a verdade para você, tá bem? Então, esse é o fruto da investigação que tem sido feita sobre esta profecia, e esta é a razão pela qual continuamos apresentando Johannes Paulus Papa Secundo, que dá a soma 666, ou seja, o homem do Apocalipse, o homem que aguardamos como sendo a besta, é João Paulo II. De que forma? Pseudo-ressuscitado. Pseudo-ressuscitado ele vai aparecer aos olhos do mundo como se fosse ressuscitado, mas de fato não é ele, é uma aparição demoníaca. E é aí que eu quero falar com você, amigo católico. Às vezes você pensa, esse pessoal aí só quer falar contra o Papa, contra a Igreja Católica. Não, porque se o próprio demônio vai tomar a pessoa de um Papa, a questão aqui não é nós contra outra religião. A questão é nós, a teu favor, te ajudando para que você faça o quê? Você se salve. Porque o engano, então, ele é preparado tanto para católicos quanto para protestantes. E para evangélico, espírita, budista, tudo. Aos olhos do mundo, o Papa ressuscitou, mas na prática quem ele é? Um demônio. Quem aqui gostaria de ser guiado por um demônio? Acredito que ninguém, né? Espero que ninguém. Meu querido, vamos estar orando por você, para que você tome decisões sábias e você seja um investigador sério, imparcial e sensato da verdade. Se você a busca desta forma, junte-se a nós. Nós também temos este objetivo. Mais um pouquinho, não podíamos nos esquecer de oferecer para você uma oportunidade de estudar mais a fundo. Nós temos DVDs e temos também livros, todos eles falando sobre as profecias para o tempo do fim. Você que quer, entre em contato, está na loja www.advertenciafinal.com.br/loja. Vou repetir, www.advertenciafinal.com.br
www.advertenciafinal.com.br/loja ou liga para nós, telefone 0 operadora 41 3625 1155. Repetindo, 0 operadora 41 3625 1155. Até breve. Deus abençoe.